Oi, eu sou o André Eu sou a Bruna. e a gente queria falar hoje sobre o filme O Poço do Netflix. Eu sei que é um filme que já saiu há algum tempo e eu já tinha assistido ele logo que ele saiu, achei bem interessante, mas hoje nós dois decidimos assistir ele junto. A Bruna não tinha assistido ele ainda e a gente queria falar um pouco sobre esse filme, falar um pouco sobre o que a gente pensou sobre ele, sobre as alegorias, né, que o filme traz, né? É bom que você já tenha visto o filme antes de ouvir e de ver esse vídeo, porque a gente vai contar um pouco sobre o que acontece no filme. Eu achei muito interessante esse filme, muito rico para pensar sobre a vida, assim, filosofamos bastante aqui sobre tudo o que acontece. E ele interliga várias coisas, achei muito interessante. No começo, eu achei que eram várias fases, como se fosse um videogame, que você merecia passar para outra fase melhor. Mas não. A gente começou a ver que você acordava simplesmente numa outra fase. Então não tinha meritocracia, como a gente vê, que há algumas teorias aqui que na vida existiria uma meritocracia para você mudar, melhorar de classe social, né? Então eu pensei nisso, que seriam as classes sociais, né? Então, conforme vai descendo, isso seria pior, você passaria fome, necessidades. E ficaria muito claro isso na Índia, né? Onde você não pode mudar de classe social de jeito nenhum. É que lá tem as castas, né? Isso. E também isso de acordar, né, na sua etapa, no número da sua etapa, acho que tem muito a ver com a vida, porque você nasce rico ou pobre, você imediatamente não consegue mudar isso. E é aleatório, né? Então, assim, se você não pensar em nenhuma religião, você nasceu em determinada classe social sem ter acontecido nada por aquilo, né? Então, você não passou uma fase de videogame, digamos assim, pra merecer estar numa fase onde você passa fome ou onde tem comida abundante que chega pra você sem você ter feito nada. Quando eles citam a administração, eu acho bem interessante também, porque tem uma administração que todo dia põe comida lá em cima e desce, né? Então, e eles falam: "Ah, isso daí é culpa da administração. Eu não vou deixar comida para ninguém porque eu passei fome já", e você reclama lá com a administração. Então, eu acho que é uma crítica com as pessoas que também não fazem a sua parte e reclamam do governo. Acho que isso é um paralelo bem interessante também de se pensar. Então a administração seria o governo, então. Eu acho que é um paralelo com o governo, porque o governo acaba distribuindo alguns bens e serviços e algumas pessoas falam: eu não vou fazer porque eu faria o mesmo e a culpa é do governo que não faz isso e aquilo e tralalá, e acaba ficando tudo igual, né? Porque basicamente, para quem não viu o filme, né, isso aí seria um pequeno spoiler também. Conforme a comida vai descendo de andar, as pessoas que moram em cada um dos andares, elas basicamente assim têm um desprezo pela comida, cospem na comida, quebram algum prato, urinam na comida, né? Então assim, conforme a plataforma com a comida vai descendo, ela vai ficando cada vez mais remexida e cada vez mais desdém as pessoas têm porque não estão nem se portando com quem está na plataforma, para onde a comida vai na plataforma de baixo, né, na próxima plataforma. Isso fica bem claro para mim sobre as pessoas que conseguem ascender a classe social e depois não têm empatia ou não se comovem ou não se mobilizam para que as outras pessoas também tenham direitos. Então só se beneficiam daquilo que elas conseguiram e não tentam mudar as coisas. Elas acham que se elas conseguiram ou porque aconteceu alguma coisa ou porque elas mereciam mesmo, porque quando elas estão ali recebendo toda a comida que ela precisa ou até mais, elas se sentem especiais, elas ficam eufóricas. Então elas não pensam nos outros, elas querem cuspir na comida, fazer cocô na comida de baixo, xingar as pessoas de baixo, e é sempre assim. Então as pessoas não pensam nas outras, não pensam em dividir. Quando ele começou a falar disso de dividir, o que o companheiro dele disse lá, ele falava,
você é comunista? Uhum. Esse papo de dividir aí, você sabe que é comunista, né? Então, assim, ele foi taxado já de comunista só dele falar, não, vamos resolver isso aí, se a gente falar pra todo mundo, tem comida suficiente. É só o pessoal lá não abusar. Não é porque eles passaram fome todo aquele dia que agora eles têm que comer mais. Então, acho que também é um paralelo com o mundo, que a gente teria comida suficiente para todo mundo, todas as pessoas que têm hoje, recursos, né, se eles fossem bem utilizados. Só que não é o que a gente vê hoje, né? A gente desperdiça vários recursos, comida inclusive, e muita gente passando fome. Uhum. Pelo jeito que é o nosso sistema hoje. O filme ele tem algumas alegorias até que eu diria assim, religiosas, não, as metáforas, né? Quer dizer, eu entendi dessa forma, mas eu também não consegui muito definir o que seria, assim. Tem a menina, tem aquele pudim que é levado pro fundo, né? O que você pensou sobre essas cenas, assim, de forma geral? Eu acho que ele tenta fazer a gente pensar na vida mesmo. Então, tudo isso de classes sociais, o porquê a gente tá fazendo todas as coisas, se a gente pensa nas outras pessoas ou não. Muitas horas ele coloca aquilo da perspectiva da gente vendo as coisas de cima para baixo, da gente vendo a perspectiva de baixo para cima. No final tem uma luz no horizonte, então acho que seria aquele desconhecido, o que a gente não sabe o que vai ser depois. No final, né, que a gente pode até falar no final, mas assim, que fica bem duvidoso, umas coisas que a gente não sabe. A menina e o pudim como símbolo de uma coisa sagrada, que a gente tem que guardar até o fim, uma coisa que a gente tem que lutar por ela, como se fosse nossa ética, nossa moral. Uhum. O nosso objetivo. E também aquelas coisas do número, né, o 333, que eu acho que tem a ver com Cristo. Ou que ele quis fazer uma alusão, né? Que bem no 333 acaba. Uhum. Se for ver aquele negócio que o 666 seria um número da besta, né? E o 333 seria... Porque tem 2 pessoas em cada andar, então seria o número da besta, né? O 666. E também aquilo de ser tão, assim, escuro lá dentro, o que teria acontecido ali... se as pessoas seriam beneficiadas de alguma forma por serem boas ou não. Por que as pessoas aleatoriamente acordariam em outra, numa escala, num andar tão ruim, se ela foi boa? O que acontece, né? E o cara questiona várias vezes, né? Ele fala, você acredita em Deus? Então ora porque a gente vai dormir e vai acordar em outro andar. E quando as pessoas passam fome também, ele questiona também isso, né? Porque vem muito à tona o instinto de sobrevivência. Então a pessoa esquece qualquer empatia, qualquer religião, e ela vai pensar em matar o outro se for necessário. Aquele cachorro que a mulher tem, o Ramsés II, você acha que aquilo teve algum significado? Ou é mais assim, só um artifício de roteiro pra gente ter uma empatia? Porque basicamente assim, é um animal, né? A mulher levou aquele animal pra cela, porque assim, em teoria você escolhe um objeto que seja querido pra você levar pra cela, né? Obviamente, se ela escolheu levar o cachorro, provavelmente o cachorro é o objeto mais querido dela, o objeto, o ser, né? Então, mas ele acaba assim, rapidamente, ele acaba sendo morto, né? Mas será que isso daí é só um artifício de roteiro para criar uma empatia, para criar um choque no roteiro a mais, ou será que tem algum significado maior esse cachorro, assim? Eu acho, pode ter várias interpretações, mas para mim foi o símbolo das pessoas que são mais solitárias, e ela estava no fim da vida. Então, para ela não fazia mais diferença nada, então ela escolheu ir para aquele lugar e ela levou o companheiro dela, que era o cachorro. Então ela conseguia até ficar sem comida um dia e dar a comida pro cachorro. Uhum. E acho que aquilo fazia ela feliz. Ela tentava mudar o mundo mesmo, era a última coisa que ela queria fazer. Ela queria ter um gesto de conseguir levar a igualdade lá pro poço. E esse era o objetivo final dela, pra mim. Uhum. Isso era maior do que qualquer coisa, porque ela já estava com uma doença terminal.
O cachorro era, digamos assim, um motivo a mais para ela ter uma energia, um gás para ela permanecer um dia a mais no mundo, digamos assim, porque quando você está numa doença terminal é aquilo, você não vai visualizar daqui a 10, 20 anos, você vai visualizar, não, eu ganhei mais um dia, né? Então é dessa forma que a gente acaba visualizando, né? Outro ponto, assim, que eu achei interessante, fazendo um gancho lá no começo que a gente estava falando das classes sociais, é que eles citam que talvez as pessoas que estão no nível 0 entendessem o que as pessoas passam e poderiam ajudar eles. Então, isso seria, talvez, uma empatia que esses trabalhadores teriam, porque apesar de não passar fome, eles são trabalhadores. E talvez eles pensassem, poxa, o pessoal lá de baixo tem fome, eu vou ajudar eles. Então, eles pensariam em fazer alguma revolução, em pedir alguma ajuda para esses caras, e não para os administradores diretamente. Então, acho que é isso, a revolução social deles seria essa, né? Se a gente fosse fazer um comparativo. E também é o livro, né? Que é o objeto que ele leva, que cada um pode levar alguma coisa, né? O cachorro, uma faca, uma corda. Ele levou um livro. E apesar de ser questionado, né? Se ele... por que ele tinha levado um livro que não ia servir para nada, o companheiro de cela dele... De cela, olha... Que parecia uma prisão mesmo, né? O companheiro dele, às vezes, pedia para ele ler, né? E esse Dom Quixote... eu acho que o personagem se parecia muito com o Dom Quixote descrito no livro, né? Que é aquele... ele era magro, ele era um ex-fidalgo, com barba. E principalmente a personalidade dele que se revelou no filme. Porque ele foi considerado louco, uma pessoa que queria mudar o mundo, né? Porque ele tinha... O Dom Quixote tinha os inimigos imaginários dele, que eram os moinhos de vento. E lá também, o personagem principal tem essa vontade de mudar o mundo sozinho ou com seus companheiros, né? E eu acho que talvez o primeiro, aquele senhor tenha feito o papel de Sancho Panza, e depois, como se chama aquele... O segundo que ajudou ele a salvar? Agora eu não tô lembrado, Herbert, não. Como é que era? Não tô lembrado, realmente. Não, mas tudo bem, não tem problema. Ele faz o papel de Sancho Panza dele, que ele seria o ajudante dele pra mudar o mundo contra os moinhos de vento, e ele ser um herói. E ele sempre foi considerado louco. Eu acho que isso foi bem interessante, bem parecido com o livro, o que o Miguel de Cervantes fez naquela história. O Dom Quixote também tinha várias alucinações, então a gente vê isso no filme, né? Porque ele passa fome, ele é agredido, e ele estava numa situação de privação de liberdade, então ele teve alucinações, e o Dom Quixote também era tido como louco e com alucinações. E ele também tinha sua Dulcinea de Toboso, que eu acho que seria aquela moça que teria uma filha ou não. Asiática, né? Que estava procurando a criança dela, e aí não existia, depois existia de verdade. Então, assim, ele estava procurando um propósito que era justo, que era real, que era verdadeiro. E aí mentiram pra ele também que não existia a filha da Dulcinea, mas ele continua acreditando naquele objetivo. E fazendo um paralelo com as coisas que acontecem hoje, eu acho que podem ser duas coisas. Essas mentiras que inventaram pra ele no meio de tudo, o que acontece hoje pode ser nossas fake news. E também ele levou um livro pra lá. Então seria a importância da cultura enquanto a gente está privado de liberdade, ou mesmo que a gente tenha uma liberdade um pouco restrita, né? E mesmo nos momentos em que o companheiro dele pediu para ele ler, ele se sentiu melhor, é uma coisa que é bem significativa. E mesmo quando ele não estava lendo, ele comeu o livro.
literalmente, né? Então acho que foi muito interessante esse filme. E assim, só uma... Por que será que as pessoas iam para esse lugar? Porque pelo que deu a entender, algumas iam voluntariamente, outras não, né? Será que seria uma espécie de uma autopenitência? Parecia que ele tinha ido voluntariamente e aquela moça da administração também. Mas as outras pessoas eram um tipo de punição, né? Era como se fosse um experimento social o que eles estavam fazendo. Uhum. Então, de maneira geral, assim, o que você acha que dá para aprender com esse filme? O que assim, sintetizando, o que se aplica na vida real e qual que é o paralelo da vida real? Uma alegoria do capitalismo mesmo? Só para tentar sintetizar, assim, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é da vida num todo. Pode ser das classes sociais ou da monotonia do nosso dia a dia. Das nossas loucuras que nós temos, dos nossos pensamentos não realizados ou realizados, e dos mistérios que nós temos, né, que a gente falou aqui do final, que tem muita coisa que a gente não sabe, mas que a gente é ligado de uma forma ou de outra, porque o filme acaba de uma forma que você pode interpretar. Então acho que é um mistério também que ainda fica em nós como seres humanos. Acho que é genial esse filme. Então é isso, se você não assistiu ainda, procura lá no Netflix O Poço, é um filme espanhol de 2019, é muito interessante, recomendo bastante ver. Eu, como disse, eu vi pela segunda vez ele e percebi coisas que não percebi da primeira vez. Esse parece ser aquele tipo de filme que, se a gente assistir repetidas vezes, muito provavelmente a gente vai perceber outras coisas que não percebeu numa assistida anterior. Acho que vou ter outras interpretações. Sem patrocínio, a gente indica esse filme. Então é isso, obrigado aí por assistir o vídeo e até um próximo. Tchau, tchau.